Passados 8 anos, tinha um jornal chamado Diário do Comércio. Tinha um outro também chamado Gazeta Mercantil. Ele veio falar comigo e falou: Soares, eu vi aquele trabalho que o senhor fez há um tempo atrás, e daí? Ah, ainda bem, o trabalho ele está estático, eu que estou indo bem. Eu falei, né? Ele falou: mas o senhor já está aposentado? Eu falei: estou. A ação que resultou no melhor papel na época, em 1970, era a ação de uma empresa chamada Anderson Clayton. A Anderson Clayton era uma empresa do setor de alimentos industrializados, fazia Claybon, margarina, óleo, enfim. E ela custava 50 centavos. E ela pagava um dividendo de R$1. Então, o que acontecia? Com R$1, você comprava 2 ações da Anderson Clayton. Então, ao invés de você ganhar R$1, você ganhava 2. Tá certo? Procurei fazer a coisa de uma forma assim, bastante inteligente. Só que eu fiz esse trabalho, propondo comprar 1.000 ações da Anderson Clayton durante 30 anos. E esse trabalho se chamava Ação e Alimento, 2 bases de desenvolvimento. Aí esse trabalho eu encaminhei para o doutor Guilherme de Jesus Falamina, que ele era o vice-presidente da Anderson Clayton, e ele mandou me chamar. Marcelo, você é um gênio. Eu falei: que gênio? Você fez uma coisa que nunca nem eu vi, não veio, experiência de mercado, não sei o quê. Só que ele falou o seguinte: Márcio, esse trabalho aqui não vai dar certo. Eu falei: por que, doutor Guilherme? Aí ele chegou para mim e disse assim: você sabe quem é o dono da Anderson Clayton? Eu falei: não. Ele falou: os donos da Anderson Clayton são 2 velhinhas de 80 anos, elas são americanas, que elas herdaram. E, sinceramente, a gente não sabe até quando elas vão resistir e vender a empresa. Dito e feito. Uns 5, 6 anos depois, a Unilever comprou a Anderson Clayton. Então, o que eu fiz? Não tinha outra alternativa senão buscar um novo produto para amparar essa minha tese. Aí, então, o segundo papel que mais se aproximava de manter esse critério, porque aí eu já adicionei o critério que a empresa tinha que ter 30 anos, tá certo? No primeiro caso eu não adicionei. Então eu fui para uma empresa que chamava Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. A CESP gerava, transmitia, distribuía energia. A CESP era uma empresa que tinha ações ordinárias e preferenciais. A CESP tinha no seu estatuto um dispositivo que obrigava a empresa a pagar um dividendo mínimo prioritário e obrigatório de 10% sobre o valor nominal 1, da época tinha valor nominal 1. Então eu achei interessantíssimo, porque naquela ocasião ainda era possível a cada ano as empresas corrigirem o seu ativo imobilizado, e com essa correção do ativo imobilizado, como a empresa tinha valor nominal, cada vez que ela aumentava o capital, ela era obrigada a aumentar a quantidade de ações. Muito bem. Então, eu comecei a comprar ações da CESP. Fiz o trabalho. Estou com o trabalho aí, se você quiser ver. Claro que quero. Então, o que aconteceu? Eu projetei esse trabalho, elaborei, pus 1 por 1, 1.000 ações por mês, como é que faz, como é que não faz, detalhei, pormenorizei. E como eu era um economista novo, etc., querendo sempre com aquela ideia de evoluir, eu me associei à Ordem dos Economistas. Então, tinha um grande amigo, Vitor Davi, ainda é vivo. Ele era diretor da Ordem. E na Ordem tinha muitos economistas que trabalhavam na CESP. Um deles, chamado Edgar Baron, e o
Eles viram o trabalho e falaram, ô, Barça, eu vou levar esse trabalho lá para a CESP, que a CESP tinha aberto o capital. Né? Sim. Aí levou o trabalho, então o professor Garcês, que tinha sido governador de São Paulo, mandou me chamar. Ele e o diretor financeiro, que era um tal de Moacir Teixeira, um cara inteligentíssimo. Cheguei lá, no salão, sou Barça, é o seguinte, a gente olhou esse trabalho aqui, nós vamos comprar esse trabalho. Eu falei, olha, sinceramente, eu não fiz o trabalho para vender. Eu fiz o trabalho porque é uma inspiração minha. Eu fiz o trabalho para mim e para tentar mostrar para os outros, para ver se realmente um dia ele vai funcionar, porque eu não sabia se ia funcionar, não é? Entendeu? Não, mas esse trabalho está ótimo, está não sei o quê, está projetivo, está, enfim, nós vamos comprar o trabalho. Eu vou comprar, eu falei, olha, para que o senhor quer o trabalho? Ele falou, porque nós vamos mandar publicar. Eu falei, então, não precisa entregar nada. Ele falou, poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar publicar, eu vou botar seu nome. A CESP nunca fez isso. Eu falei, oh, fico feliz, né? E ele fez o trabalho e botou no meu nome. Caramba. E agora, outra particularidade. Eu tinha esperança, mas não segurança, que uma carteira de renda mensal pudesse dar resultado, não é isso? Porque é difícil você prever, né, uma coisa tão importante, tão significativa da época, né? Hoje não, mas da época sim. Então eu fui pensando, que título que eu vou colocar nesse trabalho. Se eu tinha tanta confiança nos projetos, e você não compra projeto, é isso? Diretamente. Você compra projeto indiretamente. O que você compra são as ações. Então eu me permiti interpretar o seguinte: se eu tenho confiança que este projeto vai me proporcionar uma renda mensal, então eu vou colocar que essas ações vão garantir o meu futuro. Então eu coloquei ações garantem o futuro. Que já explica muita coisa, né? Que já dizia tudo de mim. É verdade. Tá entendendo? É verdade. Ações garantem o futuro. E comecei, fui elogiado. Na época o presidente da Bolsa, ele me chamou e falou, pô, Barcelos, esse trabalho aqui é inédito, né? Gostei, muito bem, distribuiu. A CESP mandou fazer 5.000 livrinhos. Para distribuir. Distribuiu para os empresários. Todo mundo gostou na época. Uhum. Mas ninguém fez. Só eu. Tá entendendo? Porque acho que eu era o único que acreditava. 8 anos depois, aí fui fazendo, fui comprando meia ações por mês, foi. Até que chegou um belo dia, um dos governadores de São Paulo, o senhor Paulo Maluf, ele havia sido nomeado pelos militares governador. Ele resolveu investir em petróleo, não é isso? E tentou, de alguma maneira, criar uma empresa chamada Paulipetro. Só que não houve possibilidade, o pessoal não quis, a Petrobras não quis. Então, o que ele fez? Ele mudou o nome da CESP. Ao invés de Companhia Centrais Elétricas, que era só energia elétrica, sim, ele mudou para Companhia Energética de São Paulo para poder encaixar a exploração de petróleo dentro da CESP. Com isso, as ações da CESP subiram num preço que nunca havia acontecido. Foram para 1,80, 1,90. Eu interpretei que naquele preço haviam opções melhores no mercado, né? Muito melhores, que pagavam dividendos também regularmente e contemplavam os acionistas de uma forma mais veemente. Então, como o meu projeto era montar uma carteira de renda mensal mais pródiga possível, então eu comecei a alterar algumas posturas. Aí eu vendi as ações da CESP, comprei ações de uma empresa chamada BRI, Banco Real de Investimento, CRI, Companhia Real de Investimento, Banco Noroeste, Banco Bandeirantes do Comércio, que eram tudo empresas que pagavam dividendo mínimo prioritário e obrigatório. Tá certo? E a carteira foi evoluindo.
Passados 8 anos, tinha um jornal chamado Diário do Comércio. Tinha um outro também chamado Gazeta Mercantil. Ele veio falar comigo e falou: Soares, eu vi aquele trabalho que o senhor fez há um tempo atrás, e daí? Ah, tá indo bem, o trabalho ele está estático, eu que estou indo bem, eu falei, né? Ele falou: mas o senhor já está aposentado? Eu falei: estou. Dentro de determinados padrões eu estou aposentado. Ou seja, eu não precisava mais trabalhar, tá certo? Produto do investimento já me concedia essa carteira de renda mensal.